Salve, salve! Tirem as crianças da internet, porque está começando mais um vídeo do canal Crimes e Mistérios. O meu nome é Gabriel e sejam muito bem-vindos de volta. E hoje a gente vai ver o caso de Arthur Pasquale, o jovem brasileiro que foi viajar, foi fazer mochilão no Peru e nunca mais voltou para casa. Vamos aos fatos. No final de 2012, quando começaram os fatos que aqui vamos narrar, Arthur Pasquale era um estudante que vivia em Brasília, com seus pais e seus 3 irmãos, 2 meninas mais novas e um rapaz mais velho. Ele era descrito pelos amigos e parentes como aventureiro, desapegado de bens materiais e como alguém que gostava de estilos de vida alternativos e pouco convencionais. Ele fazia, por exemplo, malabares nos semáforos da capital federal, para levantar algum dinheiro. Não que ele precisasse, ele vinha de uma família de classe média, mas era a forma que o fazia se sentir independente dos pais. E também costumava tocar violão em transportes públicos, em troca de algumas gorjetas. O Arthur sempre foi o mais desgarrado e desligado da família, apesar de muito amoroso. Ele não tinha necessidade social de estar com a gente, de estar presente. Ele era do mundo e sempre se preocupou com as suas causas sociais. Detalhe a mãe do jovem, que aparece aí na foto, a arquiteta Susana Pasquale. Arthur sempre compartilhou com todos o seu desejo de viajar pelo mundo, sem um destino definido. Em dezembro de 2012, quando tinha 19 anos, ele decidiu fazer mochilão no Peru com um grupo de amigos, pouco após começar a cursar artes cênicas na Universidade de Brasília. Arthur era apaixonado por artes, e a viagem ao Peru representava uma oportunidade para ele conhecer mais sobre a cultura local. Pouco antes de viajar, ele tinha vencido um prêmio por um curta-metragem que tinha produzido em Brasília. Quando foi para o Peru, o rapaz passou a se comunicar com a família por meio de mensagens no Facebook. Ele tinha celular, mas não gostava, disse a mãe Susana. Até comprou um chip por lá, mas sempre preferiu mandar mensagens pela rede social. Nunca sabíamos quando ele ia entrar em contato. Em meados de novembro, em uma mensagem, ele comunicou aos pais que o grupo de brasileiros com o qual tinha viajado estava voltando para o Brasil. Arthur, porém, permaneceu no Peru. Ele disse que tinha se apaixonado por Cusco, uma cidade histórica muito próxima a Machu Picchu, um local bastante importante da cultura local, e queria ficar na região por mais alguns meses. Em meados do ano seguinte, Arthur planejava viajar para a Bolívia e depois retornar ao Brasil. Para mim foi péssimo saber que ele ficaria sozinho, mas não pude brigar com ele. Não sabia o que fazer, porque ele me mandava uma mensagem a cada 10 dias, relata Susana. Arthur se recusava a receber qualquer ajuda financeira dos pais. Ele trabalhou como recepcionista em um bar e também em diversos albergues, para que pudesse ter moradia e alimentação. No início de dezembro, se mudou de Cusco para Aguascalientes, que é uma cidade ainda mais próxima de Machu Picchu, a famosa cidade perdida dos Incas. Ele disse que o dono do albergue de Cusco tinha um amigo que era dono de um albergue em Aguascalientes, que precisava de gente para trabalhar naquele fim de ano. Por isso meu filho foi para outra cidade, junto com outros 2 brasileiros, relata Susana. Dias depois de chegar a Aguascalientes, o jovem mandou uma mensagem que preocupou a família. Relata a mãe. Ele disse que bebeu demais e deu show. E aqui cabe um parênteses, a gente não sabe exatamente a que ele está se referindo quando ele diz que deu um show. O patrão não queria mais ele por lá. Fiquei com muita raiva do Arthur por fazer isso, mas me acalmei e evitei brigar naquele momento, porque estava difícil manter o contato. Apenas disse, fique tranquilo, só me informe onde você está. Segundo os pais, o jovem disse que iria para a natureza, sem detalhar o destino. A família ficou preocupada, claro. Ele enviou uma mensagem somente uma semana depois, informando que estava no distrito peruano de Santa Teresa, e Santa Teresa vai ser uma localidade bastante importante
no desfecho da história. Era 21 de dezembro quando ele nos contou isso. Ficamos mais tranquilos, relata a mãe Suzana. Porém, foi o último contato do jovem com os pais. O desespero da família quanto à desaparição de Arthur começou no Natal, quando os parentes esperaram por uma mensagem dele. Ligamos para o albergue que ele ficou em Aguascalientes, pois era o único contato que tínhamos, e nos disseram que nosso filho estava bem, disse Suzana. Dia 28 de dezembro, Vanderlan, o pai de Arthur, sonhou com o filho. Eu sonhei que a Suzana estava segurando o Arthur no colo, mas ele estava sem a cabeça. Ela segurava a cabeça dele, que estava fora do corpo, com outra mão. Ele dizia para mim que estava vivo, mas estava ferido e precisava de ajuda, relata Vanderlan nesse sonho pra lá de bizarro. A família ligou para um albergue em Santa Teresa e um homem confirmou o desaparecimento de um brasileiro, mas não soube informar a identidade do turista. Desesperados, os pais procuraram por autoridades brasileiras e peruanas para que pudessem ajudá-los. Mas, segundo eles, não conseguiram apoio naquele momento. Compraram então passagens aéreas para 31 de dezembro e embarcaram para o Peru. Em Lima, finalmente, descobriram que o jovem desaparecido era, de fato, Arthur. Em busca de respostas sobre o paradeiro do filho, Suzana e Vanderlan, os pais, foram então a Santa Teresa, como a gente já falou, o último lugar onde Arthur sabidamente tinha ficado, à procura de respostas para o sumiço do filho. A polícia também deu, por fim, início às buscas pelo jovem, e o caso passou a ser divulgado na imprensa. A procura por Arthur reuniu autoridades peruanas e brasileiras. Suzana e Vanderlan também resolveram fazer investigações por conta própria. Eles relatam que descobriram que Santa Teresa é uma cidade tomada pelo narcotráfico e que conta com uma população intensamente intimidada e com medo de revelar qualquer informação. O tráfico de drogas é muito forte naquela região, relata Suzana. É uma zona que tem muita produção de cocaína, principalmente nas fazendas que estão localizadas em torno da montanha. Então é uma área muito perigosa, diz ela. Os pais de Arthur revelam que sofreram diversas ameaças de morte enquanto estiveram por Santa Teresa. Apesar disso, não desistiram de buscar por respostas. Nas redes sociais, parentes iniciaram um movimento para arrecadar recursos para que os pais permanecessem no Peru e conseguissem ajudar nas buscas. Em 4 meses, conseguiram pouco mais de R$50 mil por meio de doações. Para obter informações, eles tiveram que contar com a ajuda de informantes da região. Todos colaboravam anonimamente, explica Vanderlan. Ele afirma ter vivido situações aterrorizantes enquanto buscava pelo filho. Uma mulher me disse que tinha informações sobre o Arthur. Combinamos de nos encontrar em um local e quando chegamos, ela estava morta, coberta de folhas de bananeira e com as mãos decepadas, diz Vanderlan, que afirma ter ficado 1 semana sem conseguir comer após presenciar a cena. Foram muitas situações complicadas enquanto buscávamos respostas. Fomos muito ameaçados pelos traficantes da região. A população vivia aterrorizada. Moradores locais afirmavam que a gente só não morreu durante as buscas pelo Arthur porque a mídia estava noticiando o assunto, afirma Suzana. Na primeira vez, Suzana e Vanderlan permaneceram no Peru por 4 meses. Eles fizeram buscas incessantes pelo jovem, mas não obtiveram qualquer resposta. Ela chegou a retornar uma vez mais ao país andino. Ele, por sua vez, foi outras 4 vezes ao Peru, sendo a última em 2016. Muitas provas foram destruídas ou desprezadas. A polícia não fez uma investigação real, critica Vanderlan. A família acredita que, por se tratar de uma região de tráfico intenso, as autoridades tiveram receio em apurar profundamente o caso, ou então simplesmente foram subornadas para não se aprofundarem o suficiente. Apenas após muita insistência dos pais e pressão da mídia, as autoridades policiais peruanas passaram a investigar o caso como homicídio, não mais somente como o desaparecimento de uma pessoa. Os pais de Arthur
reportaram algumas de suas suspeitas às autoridades peruanas. Apontaram, entre os suspeitos pelo desaparecimento do jovem, o dono do bar em que ele trabalhou imediatamente antes de desaparecer, em Santa Teresa. Outras pessoas ligadas ao homem, segundo os pais, também poderiam ter ligação com o desaparecimento. Um relato de Suzana, a mãe, chama a atenção. Diz ela, abre aspas, uma mulher bateu no meu albergue às 5 da manhã. Disse que tinha que falar comigo rapidamente, antes de amanhecer, e me contou que ouviu meu filho sendo agredido e pedindo para não apanhar, fecha aspas. Suzana conta que não sabe as causas da suposta agressão. Acredito que o Arthur talvez tenha descoberto algo que tenha incomodado as pessoas da região. É o que ela acredita. A casa na qual a testemunha relatou ter ouvido gritos de Arthur pertence ao dono do bar em que o jovem trabalhava. É essa casa que você vê aí na imagem. Na residência, foram encontradas pela polícia uma câmera fotográfica com fotos inéditas do estudante, inclusive com ele brincando com o filho mais novo do dono do bar. E, o mais importante, marcas de sangue. Os vestígios passaram por análises forenses, que apontaram que não seriam do jovem. A família acha difícil de acreditar. Até hoje acredito que aquele sangue era do meu filho, declara Suzana. Para ela, deveriam ser feitas outras análises por outros agentes do material colhido. Os pais de Arthur relatam ter gastado mais de R$200 mil com viagens e buscas, mas nunca chegaram a uma resposta sobre o que aconteceu com o rapaz. Considero que fiz tudo o que estava ao meu alcance para tentar encontrar meu filho. Rodei todo o Peru para tentar descobrir algo. Conheço mais aquele país que o Brasil, afirma Vanderlan, o pai do jovem. O sumiço de Arthur é marcado por suposições e incertezas. Os pais acreditam que o rapaz pode ter sido vítima de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas na região ou que possa inclusive ter sido escravizado. Em uma das viagens de Vanderlan ao Peru, 2 anos depois do desaparecimento de Arthur, ele conta ter ouvido diversas pessoas afirmarem que viram um rapaz com características semelhantes às do jovem desaparecido. Algumas pessoas me informaram que ele poderia estar em uma reserva indígena no norte do Peru. Em meados de 2015, fui até essa região e muitas pessoas disseram que ele estava por lá, relata o pai. A última informação que tenho é de 2015, de que ele estaria por lá, sendo escravizado para trabalhar como tradutor, porque ele sabia inglês e espanhol. Me disseram que ele teria sido vendido por traficantes da região por valor em torno de R$100 mil, mas não consegui encontrá-lo, até porque eu não tinha dinheiro para permanecer por tanto tempo naquela região, acrescenta Vanderlan. O Itamaraty ressalta que as investigações sobre o caso foram encerradas pelas autoridades peruanas em 2017. Segundo a entidade, foram 5 anos de trabalho que incluíram diversas diligências na região em que ocorreu o desaparecimento. Ao menos por hora, as investigações sobre o desaparecimento de Arthur foram suspensas por falta de comprovações sobre o paradeiro do jovem. Até este momento, o Itamaraty não foi informado de que qualquer fato novo possa vir a servir como justificativa para pleitear, junto às autoridades peruanas, a reabertura dessas investigações, detalha o próprio órgão. Ao fim, nada foi comprovado pelas investigações da polícia. Ninguém chegou a ser preso. Hoje, o caso não é mais investigado, como a gente falou, e mesmo sem respostas, é dado como encerrado. Então, pessoal, esse foi um caso de hoje, um caso triste, mas que, como é um caso relativamente recente, talvez ainda tenhamos novidades. Vamos aguardar e torcer para que tenha um desfecho. E você, o que você acha? Foi um assassinato? Foi um caso de escravidão? O rapaz permanece vivo? Ele está morto? Ele vai retornar um dia ao Brasil? Deixe aí sua opinião nos comentários. Muito obrigado por ter acompanhado. Um grande abraço e até a próxima.